Exato, tira a ventoinha, senão ficamos aqui com aquele ar sexy, com o cabelo ao vento. O Francisco agora queria falar sobre como estar sempre motivado. Agora estou curioso para ver o que é que aí vem. Começa tu, Francisco. Como está sempre motivado? Esta é uma pergunta interessante porque é muito, muito importante. Lá está sempre motivado. E, primeira coisa, eu lembro de ter feito esta pergunta no Marketing Cast, agora já não me lembro da convidada, mas a primeira resposta que ela me deu é... Não é possível. Não, achei bem. Em que ela explicou que basicamente tens que gostar do que estás a fazer. Isso parece super óbvio, mas claro que se tu fizeres algo que não gostas, não tens aquela motivação, aquela vontade de fazer isso. Portanto, a primeira coisa passa por encontrar o que tu gostas de fazer. Sim, vou-te dar o exemplo. Hoje de manhã eu acordei, não pus despertador. Eu tinha dito que vinha aqui ter contigo de manhã, não me pus despertador. Para quem só entrou agora, o Francisco está em Portugal durante uma semana e eu aproveitei e vim presencialmente gravar umas coisas com ele. E não pus despertador, apesar de te ter dito que vinha aqui ter de manhã, e eram 6 e pouco da manhã. Acordei, vi as horas, fui tomar o meu pequeno almoço, ouvir um podcast com calma, eram 6 e tal da manhã. Ia fazer uma viagem de, 200 km para vir ter contigo e estava a acordar às 6 da manhã com uma grande alegria porque eu assim, vou gravar episódios com o Francisco. Eu já tive coisas que não gostava de fazer e eu lembro-me inclusivamente há uns anos, se calhar foi ali um bocado o que serviu o que deu o empurrão para eu deixar o emprego que tinha e criar o meu próprio emprego. Eu estava num parque eólico, estava a chover torrencialmente e até estava a chover, eu costumava dizer que naquele parque eólico não chovia assim na vertical, chovia assim na horizontal, porque o vento era tanto e a chuva vinha assim, tu apanhavas chuva, então andava à volta dos aerogeradores, das turbinas dos parques eólicos, à procura de aves mortas, de morcegos mortos. Era o trabalho que eu tinha que fazer, a ver se aqueles aerogeradores estavam a matar aves e morcegos. E estava a chover, estava um frio brutal. Eu estava com o impermeável de cima a baixo, só tinha assim os olhos à vista para conseguir ver se havia aves ou morcegos mortos. Chovia na horizontal, como eu costumava dizer, e eu lembro-me de pensar, será que eu vou fazer esta merda ao resto da vida? Foi algo que eu achei piada a fazer durante algum tempo, mas a dada altura era um trabalho tão repetitivo e tão chato, e independentemente de estar a nevar ou estar a chover na horizontal, aquela chuva puxada a vento, aquele granizo a bater-me, eu olhei e disse assim, não é isto que eu quero fazer o resto da vida. E não era aquilo que eu queria fazer o resto da vida, mas eu estava a perguntar a mim próprio, será que é isto que eu quero fazer o resto da vida? Porque se eu não deixasse aquele emprego, era aquilo que eu ia fazer o resto da vida. De facto, houve ali dias em que eu não acordava com motivação nenhuma. Não. Inclusivamente, depois, eu falo isso nos meus livros e falo aqui, na Ave Rara 2, portanto, mais uma vez, estamos sempre a fazer publicidade aos livros, mas falo na Ave Rara 2 que a determinada altura já tinha criado o meu próprio emprego, mas a empresa que eu tinha criado estava tão desorganizada e não havia procedimentos, não havia nada bem definido, as responsabilidades de cada um não estavam bem atribuídas, que mesmo tendo criado o meu próprio emprego e o meu próprio projeto, havia dias que não me apetecia sair da cama. Porque eu não estava feliz com aquilo que estava a fazer. Eu não sou daqueles que diz, se tu gostares do que fazes, vais-te sentir sempre motivado. É um começo, mas repara, dentro daquilo... Agora vou-te lançar esta discussão e a seguir passo-te o microfone. Dentro daquilo que tu adoras fazer, há determinadas coisas, há determinadas tarefas que são chatas, são repetitivas e tu não gostas. Mas se não a fizeres, aquilo não anda para a frente. O que é que tens a dizer sobre isto? Exatamente, isso é muito interessante falar sobre isso, porque algo que eu reparei, e também se calhar aconteceu um bocadinho comigo ao princípio, e reparei é que muitos empreendedores que te vendem o empreendedorismo, eles só vendem a parte bonita do empreendedorismo, é que... Liberdade de horário, vais ganhar muito dinheiro, vais ter uma casa com piscina e um descapotável e 2 polacas a saltar para o descapotável. Não, inclusivamente há filmes americanos que mostram isso, sim. Não é? O Lobo de Wall Street. Aquela loucura das prostitutas e contratação de festas loucas. Não é assim. Felizmente não é assim.
Felizmente. Sim, realmente. Eles, para te vender o empreendedorismo, Vender o sonho. vão-te vender um sonho e vão criticar muito o trabalho de... Quem trabalha para outros. Exatamente, para quem trabalha para outros. Basicamente, o problema é que depois muita gente que se lança como empreendedor faz-o por maus motivos. Não é fázio, falo. Atenção, porque ele está na França, depois há determinadas palavras em português que ele não sabe. Fázio, esteido. Fázio, Falo. fizestes-o. Falo Exato. por maus motivos. É que eles acham que assim, vou ser empreendedor, já me posso levantar às horas que quiser, só faço no trabalho. Não é preciso trabalhar muito, porque tipo na internet é tudo automático e os e-mails saem sozinhos e as vendas fazem-se sozinhas. E depois só faço aquilo que é a minha paixão. Quero vender cursos online onde vou ensinar as pessoas a surf, por exemplo, e portanto só faço aquela parte que eu curto mais e não sei o quê. E depois essas pessoas, claro que não funcionam, porque há partes que não são tão fixe. Há aquelas partes que é preciso encontrar clientes, negociar contrato, pôr os preços E não repara, sei o quê. há determinadas coisas repetitivas que tu tens que fazer. Por exemplo, eu quando produzo conteúdo, seja em vídeo, seja conteúdo escrito para o meu site, já tenho um processo bem montado, que eu tenho um mapa de partilhas, tanto para artigos escritos como para vídeos, onde eu escrevo o título do artigo escrito ou do vídeo e coloco nesse mapa de partilhas. Para quê? Para que eu produza aquilo uma vez e aquilo mais tarde possa ser colocado, por exemplo, no buffer e sair automaticamente nas redes sociais. Mas eu tenho que ter este processo montado, porque senão eu crio o vídeo uma vez, daqui a 6 meses já ninguém o apanha no Facebook e eu não tenho aquele título ou aquele link em lado nenhum e eu não consigo pôr coisas que fiz há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3, a trabalhar para mim. Percebes? Este era um erro que eu cometia no início, que era, produzia conteúdo e publicava nas redes sociais e depois ficava lá. Ao fim de 6 meses já está tão cá para baixo que já ninguém o apanha. Mas esse conteúdo também tem que estar incorporado em vídeos no site, tem que estar em conteúdo escrito no site, tem que seguir numa newsletter ou nas minhas cartas aos leitores. Tem que estar disponível no site para ser encontrado nas pesquisas nos motores de busca. Estás a perceber? E assim eu garanto que nunca estou dependente daquilo que as redes sociais querem. Se as redes sociais querem destacar o meu conteúdo, destacam. Isso é horrível. Até se não quiserem destacar o meu conteúdo, se o algoritmo me prejudicar, está tudo no meu site e está tudo organizado para, de tempos a tempos, vão saindo outra vez coisas que saíram há 6 meses, há 9 meses atrás. Agora, este processo de eu gosto de produzir conteúdo, não gosto da coisa chata de depois ainda ir pôr este conteúdo no mapa de partilhas para ser agendado, não sei, é quase uma tarefa administrativa. Mas se eu não a fizer, estou a hipotecar a capacidade que eu mais tarde vou ter de voltar a usar aquele conteúdo que produzi de forma intemporal e metê-lo a render para mim. Ou seja, mesmo dentro daquilo que eu gosto de fazer, há pequenas tarefas chatas e repetitivas que eu tenho que as fazer. Não gosto delas, não acordo com vontade de as ir fazer a correr, mas eu tenho que as fazer, porque se não as fizer, se calhar estou a comprometer o crescimento dos meus negócios. É interessante isso que estás a dizer. Nem tudo é kumbaya. Sim. E o que é interessante é que tu encontraste aí uma forma de fazer na mesma essa parte que tu não gostas, que é ter uma organização para diminuir aquela vontade que não tens, aquela motivação que te falta, mas como tens um processo muito organizado, já custa menos. O custo é como se a tua motivação fosse a energia de uma bateria de telemóvel. E que tu não tens nenhuma organização, aquilo... Até gastar. Quando gasta... Exato. Mas aí tu diminuíste porque tens um esquema bem organizado, em que aquilo sai sozinho e o esforço necessário para fazer essa parte que menos gostas é inferior. Porque depois tenho a vantagem de... Eu nem sempre tenho períodos de grande produção de conteúdo. Ou seja, eu posso às vezes passar 2 ou 3 meses... em que não gravo nenhum vídeo. Eu posso passar contigo 2 ou 3 meses, apesar dos nossos episódios do podcast saírem de 15 em 15 dias, e às vezes até já saíram de semana a semana, não é? Nós às vezes podemos passar 2, 3 meses sem gravar nenhum episódio.
Mas porquê que os episódios vão saindo? Porque, entretanto, já gravámos mais, ou seja, já produzimos mais do que aquilo que necessitávamos. Nós, neste momento, já produzimos mais episódios para este ano do que necessitamos para partilhar até ao fim do ano. Sim. É ou não é? Isto garante-nos o quê? Garante que nós podemos ter fases menos criativas, ter fases em que nos apetece menos fazer, mas não há problema nenhum, porque já fizemos em excesso para compensar as fases em que não nos apetece fazer. E como temos um processo bem estruturado, sai um episódio de 15 em 15 dias, já garante que as pessoas continuam a ver aquela periodicidade. De 15 em 15 dias sai um episódio das Conversas Despreocupadas. Epá, o Francisco e o Pedro é que... Super produtivos. Super produtivos, sentam-se, produzem de forma disciplinada um episódio de 15 em 15 dias. Mentira! Nós produzimos 7 ou 8 episódios seguidos. Lembro-me, antes do confinamento do Covid, nós fechámos-nos 4 tardes, não foi? 4 tardes e gravámos 14 episódios ou 15. Já não sei quantos episódios é que foram. Foram muitos. Foram muitos. É, portanto, aqui uma cena para estar sempre motivado é fazer as coisas quando estás motivado. Exatamente. E fazer a mais, porque assim garante que Sim. quando tiveres pouca energia e pouca motivação, ou quiseres dedicar-te a aprender, ou quiseres dedicar-te a descansar, ou não sei o quê, podes fazê-lo porque nos momentos em que estavas mais motivado e mais criativo, fizeste em excesso. Esta é uma excelente dica e por isso é que eu gosto destas reflexões contigo. Se fizermos em excesso, na fase em que estamos mais criativos e mais motivados, podemos ter fases em que Estás lançado. não tenho vontade nenhuma de fazer hoje. Pronto, não faço. Não faço. Mas como já fiz a mais há 2 meses atrás, repara, se eu te disser assim, Francisco, não me apetece gravar mais nenhum episódio até ao final do ano. Não há problema. Os episódios vão continuar a sair de 15 em 15 dias porque nós já temos mais episódios do que aqueles que precisamos de divulgar este ano. Eu posso sentir-me desmotivado até ao fim do ano. Exato. É aproveitar o lance, tipo, estás numa altura em que tens muitas ideias, como nós tínhamos naquela altura. Exato. E agora estamos numa altura em que temos muita gente que nos está a escrever que quer participar no podcast e vamos, portanto, começar a gravar aí 4 ou 5 episódios seguidos. Nós até éramos para estar aqui quietos durante uns meses a não gravar episódio nenhum, porque já temos episódios a mais para este ano. Mas depois as pessoas começaram a escrever-nos, a dizer que queriam participar nos episódios. Muita coisa começou a acontecer e a questão é, pronto, vamos fazendo. Agora estamos motivados outra vez. Sim, também. Portanto, até agora vimos que é gostar do que gostas de fazer. Quando estás motivado, fazer em excesso. Sim, fazer em excesso e também estar organizado para aquelas tarefas menos motivantes, mas tentar fazer aquilo mais chato, fazê-lo de forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, ter um processo, ter um esquema bem organizado. E eu faço normalmente o mais chato. Imagina que eu tenho determinadas coisas, eu ponho aqui no meu caderno as coisinhas que vou fazendo. Tu fazes o mais chato em primeiro? Faço. Eu faço era isso que eu ia dizer. Eu faço a coisa mais horrível que eu tenho que fazer nesse dia. Imagina, eu tenho aqui uma lista de coisas que eu tenho que fazer nesse dia. E eu, para as tirar da minha cabeça, meto-as aqui. Tic, queres ver? Está aqui. Mostra aí a Lina. Tenho aqui. Opa, já estou a rasgar o caderno. Num determinado dia eu tinha aqui uma série de coisas. Falta fazer isto. Tac. Escrevi aqui o que faltava fazer. Porque a partir do momento que o que falta fazer está no meu caderno, nunca mais me chateia na cabeça. Não tenho ansiedade nenhuma com o que falta fazer porque está aqui. Depois de estar listado, o que eu faço é o que é mais chato de fazer. É isto. Então começo já. Sim. Começo já. Porque depois de eu fazer o mais chato, digo, agora veio o melhor. Eu antes começava ao contrário. Aquilo que me causava menos dor. Dizia assim, ok, vou fazer o que eu gosto primeiro. E depois demorava o tempo que fosse preciso a fazer a parte fofinha que eu adorava. E depois chegava ao fim do dia e a parte chata que tinha que fazer não a tinha feito. Passava para amanhã. Só que amanhã voltava a repetir o mesmo círculo vicioso, não é? Que é, começava outra vez pela parte que eu mais gostava. Sim. E às vezes até só tens coisas chatas, já fizeste as partes mais fáceis e começas a inventar cenas fáceis. Tipo, vou ver ali no Facebook se alguém me escreveu e assim vou passando tempo aqui e assim já passou 1 hora ou 2, já ficas mais... já trabalhei bem, já estive aqui a responder alguns comentários quando aquilo não era nenhuma tarefa importante. E às vezes até gosto de pequenas tarefas chatas, tipo, tenho que pedir uma declaração de não dívida na Segurança Social, tenho que
Olha, a Lúcia Julião está a dizer: gabo-vos a motivação para gravar o dia todo. Não se esqueçam de jantar. Pedro, aponta isso no caderno. Jantar, ok, tenho que apontar aqui. É importante ou não é importante? É muito importante, é muito importante. E eu já telefonei à Lúcia Julião a dizer que hoje não vou jantar às 19h33. Vou jantar um bocadinho mais tarde, porque também obrigaste-me Ficar aqui. a ficar aqui e a almoçar mais tarde. Mas espera aí, o que é que eu estava a dizer antes disto? Eu às vezes... Posso jantar depois de ter que falar? Então... Não, então espera, deixa-me terminar a ideia. Eu às vezes o que faço é, tenho que pedir uma declaração de não dívida no site da Segurança Social, horrível. Tenho que fazer não sei o quê, mandar um e-mail para isto, não me apetecia fazer isto. Tenho que telefonar a este e não sei o quê. Tenho que passar na gráfica a pressioná-los para me entregarem mais 200 livros, não sei o quê, porque já me disseram que entregavam na semana passada. Só tarefas chatas, horríveis. E então eu às vezes digo assim, vou resolver tudo numa tarde. E esta é a tarde horrível do meu mês. Passo uma tarde horrível a resolver coisas para as quais eu tenho motivação zero, mas ganho uma motivação extra no resto do mês. Porque aquelas tarefazinhas que me estressavam e que me iam causar ansiedade é dizer, pá, Esparta, tenho que ir buscar livros e eles ainda não me entregaram mais livros. Resolvo tudo numa tarde. Ou seja, não me importo sofrer uma tarde inteira, porque, lá está, produzo em excesso para poder descansar quando não tenho motivação para fazer. Faço em excesso tarefas que não gosto de fazer, ou seja, sacrifico-me em excesso para poder relaxar o resto do mês. Também é verdade ao contrário, estás a ver? Gostei. Ele ia assim engasgando. Epá, está muito calor. Não, mas é engraçado porque... Oi, o que é que eu fiz? Pedro, estás a estragar aqui o material. Já estava a estragar. Em relação a isso, a resolver problemas chatos, lembro perfeitamente que eu... Foi ultimamente em que tinha um problema para resolver na Suíça, que tinha que mudar a morada. Aliás, eu tinha uma morada na Suíça e tinha que mudar para outra. Mas eu não estava na Suíça, estava em Paris e estava aquilo. Eu sabia que não ia conseguir produzir mais nada enquanto eu não resolvesse aquilo. Gerava-te ansiedade. Muita. Foi. Peguei no carro da minha namorada e fui lá e resolvi tudo, fiz 500 km para lá e para cá em dois dias. Pronto. Mas fiquei tão descansado, tão aliviado de fazer aquilo de uma vez por todas para poder focar-me naquilo que era realmente mais fixe. Mas é que às vezes quando as pessoas te falam no empreendedorismo e te falam só fazes aquilo que gostas e não sei o quê, atenção que isso é a história do bandido. Não é verdade que tu só possas fazer aquilo que gostas. Aquilo que eu me disciplinei a fazer é, primeiro, tenho que ter um processo bem organizado para aquilo que eu não gosto. Então eu faço uma vez, está lá no processo, está lá num impresso que depois é só ir lá, copiar, meter numa plataforma automática, aquilo sai. Nunca mais tenho que fazer aquilo. Sai automaticamente. E disciplinei-me o que eu não gosto de fazer, tento condensar tudo numa tarde inteira. Essas coisinhas chatas, não sei o quê, tento fazê-las todas de uma vez, sofro de uma vez e depois safo-me do sofrimento o resto do mês. Sim. E em relação ao jantar, o que é que estavas a dizer? Exatamente, em relação ao jantar, por acaso, quando estava a pensar aqui sobre o que é que iríamos falar mais tarde sobre motivação, pensei no que nós comemos, porque a tua motivação é energia. Se tu, claro que fores comer ao McDonald's uma cena pesada, não vais ter tanta energia como se comes qualquer coisa que seja mais equilibrado ou mais fresco, qualquer coisa assim. Portanto, cada coisa, o jantar e dormir também. Se dormires mal, agora ainda estamos numa altura em que está muito calor, não se dorme tão bem, não sei como é que é em casa de cada um e onde está, mas eu sinto que isso tem um impacto na minha energia. O que eu como, basicamente o meu estilo de vida, se praticas desporto ou não, isso também são coisas que influenciam muito. Claro. Eu, a partir do momento que já falámos noutros episódios, eu fui mudando o meu estilo de vida, em termos de número de horas de trabalho, reduzi o número de horas de trabalho para metade, passei a trabalhar apenas 4 horas por dia, passei a exercitar no ginásio todos os dias da semana, exceto hoje porque tive que te vir aturar, não é? Passei, em termos de alimentação, a mesma coisa. A Lúcia cozinha muito bem e só escolhe determinados ingredientes, os mais saudáveis, os mais orgânicos, sem glúten e sem não sei o quê. Só depois de alterar a minha alimentação é que eu comecei a perceber-me que havia determinados alimentos que me inchavam.
Inchavam. Sim, o pão, o leite, por exemplo, o leite inchava-me imenso. E desde miúdo que na roda dos alimentos nós aprendemos que o leite era um elemento essencial e afinal está-se agora a perceber que a maior parte das pessoas, eu não sei se sou intolerante à lactose ou não, não sei, não fiz testes, mas de facto o leite inchava-me imenso. E já tinha havido pessoas, amigos meus, que tinham dito, pá, eu deixei de beber leite. Pá, mas eu gostava, por exemplo, de um galão de manhã. Pá, passei a beber uma chávena de café. Pronto. O açúcar também. O açúcar, cortei no açúcar, só uso mel, por exemplo. Claro. Eu No café ou assim. no café já consigo bebê-lo sem O açúcar. café também não é grande coisa. O café não é grande coisa? Como? Eu só bebo É uma bom espécie café. de truque para a motivação. Há gente que se motiva à base de café ou de Não. bebidas energéticas. Não. Eu só tomo um café, eu tomo uma chávena de café de manhã, ou seja, até é bastante diluído. Eu gosto muito do café da Nespresso. Eu tenho uma, olha, a Joana Armada Marques diz verdade. O que é verdade, Joana? Foi agora. Foi agora mesmo. Tu disseste, Verdade. deve ter sido leite. Se calhar é, da parte do leite. Mas repara, eu gosto muito do café da Nespresso. O café, as cápsulas Nespresso não são baratas, mas assim, eu gosto de café e, portanto, gosto de bom café. E eu gosto do facto de ser prático, colocares uma cápsula. O meu pai, por exemplo, compra café em grão, tem um moinho para moer. Ficas lindamente com o cabelo curto, não desfazendo. Olha, o cabelo não está curto, está apanhado, olha aqui. Mas sim, se calhar pode ser um dia destes vou seguir o que a Susana me está a dizer. Vou cortar o cabelo. Não, mas assim fica-te bem, sim. Fica bem assim? Pronto. Assim tens os dois modos. Exatamente, posso ter o cabelo comprido e curtinho. Mas estava a dizer, o que é que eu estava a dizer? Café, não sei o quê. O meu pai, por exemplo, compra café em grão, tem um moinho. Em relação ao leite e a tudo relacionado com a lactose, diz a Joana. É verdade. O meu pai moe o café e não sei o quê, depois tira, tem daquelas máquinas profissionais, tipo aquelas máquinas que tu vês nos cafés, tem uma mais pequenina, mas também Pro. E é assim, gosto do café que ele tira, gosto muito, mas a questão é, eu gosto do facto da cápsula de café da Nespresso me permitir, eu depois não tenho que andar a lavar as borras do café e não sei o quê. Estás a perceber? Não tens a motivação para fazer Não tenho motivação nenhuma para fazer isso. Portanto, a cápsula do café, aquele café é muito bom, eu posso escolher o tipo de café que quero e de manhã meto uma cápsula e encho uma chávena de manhã de café. E, portanto, como é muito diluído, acabo por não levar um nível de cafeína até muito grande. E depois tomo um café depois do almoço e depois nunca mais tomo café o resto do dia. Já há muitos anos que o último café que tomo é depois do almoço. Porque durante muitos anos não me afetava, e eu até era daqueles que me gabava, não, eu posso beber um café à meia-noite que durmo que nem uma pedra, não é? Isso que é o homem viril, é esse que toma um café toma um café duplo às 2 da manhã e às 2h05 está a dormir. Eu era esse homem viril, mas a determinada altura, ou por excesso de preocupações, ou por ansiedade, ou desorganização no trabalho, eu não conseguia dormir se tomasse um café depois de jantar. E comecei a cortar. E aos poucos consegui, eu também era daqueles que dizia, café sem açúcar, que horror, não sei. Também era. Consegui cortar no açúcar. De manhã, na chávena de café, mel. Compro mel, atualmente compro mel aos pontapés, até tenho uma amiga minha que é produtora de mel, eu compro-lhe sempre aos 2 potes de 1 kg, gasto mel, se calhar gasto 2 potes de 1 kg por mês, sim, gasto 2 kg de mel por mês, talvez, e lá está, o mel, gosto. No hotel onde estive agora há pouco tempo, eles tinham uma coisa que eu nunca tinha provado, que era mel em favos. Ou seja, estás a ver nas colmeias tem aquelas gavetinhas onde as abelhas vão fazendo os favos de mel e normalmente, depois os produtores tiram aquelas gavetas e, não sei exatamente qual é que é o processo, se calhar vou dizer asneiras, mas por alguma temperatura ou assim, o mel fica um bocadinho mais líquido e eles tiram daquelas gavetinhas e tiram depois para os frascos. Há uma empresa, ainda não fui investigá-la, mas perguntei lá no hotel, posso dizer qual é o nome da empresa? Assim as pessoas até podem depois pesquisar, que se chama NutriDimension, e eles vendem mel em favos, só vendem 4 favos de cada vez. Não sei quanto é que custa cada favo, eu vou-lhe escrever a perguntar. Mas digo-te uma coisa, eu nunca tinha provado mel em favos
Epá, e é delicioso. Não é tão doce como o mel normal. E eu tirava o favo e punha no café. Estás a ver? Na chávena de café, ao pequeno almoço. E depois ficava tipo o resto do favo ali. E eu, quando estava a beber, pensei assim: isto se calhar vai saber mal. Pá, aquilo vai tudo. Ou seja, aquilo depois é comestível. Epá, adorei mel em favo. Mas isto para dizer o quê? Que a alimentação tem um impacto. Tem um impacto. Tem. Eu desde que... Há uma coisa que ainda não consegui disciplinar-me. Mastigar... Devagar é. Devagar, exatamente. Mastigar 40 vezes antes de engolir. Vou-te passar o microfone. Por exemplo, também falamos de a importância de dormir bem. Sim. Para depois ter energia no dia seguinte. Também afeta muito a motivação. Eu sei que tens um ritual bastante bem definido, em que desligas o telefone, pões em modo de voo. Algo que eu experimentei foi muito ler antes de me deitar. Mas percebi... Eu não consigo. Antes de deitar, não. Já estás todo partido? Sim. Sim, epá, eu tenho um problema, eu tenho vários, as pessoas que me conhecem sabem que tenho muitos problemas. Mas um dos problemas que eu tenho é eu produzo pouca lágrima. Agora até me acabaram as gotas e tenho que comprar mais gotas. Eu tenho que usar lágrima artificial, porque senão os olhos secam-me muito e ficam vermelhos. Agora até já estão um bocado vermelhos. E à noite fico com os olhos muito cansados. Eu, por exemplo, tenho óculos para estar ao computador ou estar a ler e, portanto, quando estou a trabalhar estou com os óculos. Mas, por exemplo, à noite eu já estou com a vista cansada e eu, se ler à noite, não me consigo concentrar. Eu experimentei, a minha namorada, por exemplo, só lê à noite. E ela até a determinada altura experimentou ler naqueles leitores do Kindle e da Kobo e ela agora só lê e-books. Porque se habituou ao brilho do ecrã, já não fica dependente da luz do candeeiro ou de uma luz que eu lhe comprei, que ela prendia ao livro e depois aquilo inclinava. Ela ficava com papos nos olhos, por passar ali, ela lê 1 hora e meia, à noite. Ficava, de manhã acordava com papos nos olhos por causa da leitura excessiva e às vezes a esforçar um bocado os olhos. E a partir do momento que ela começou a ler e-books naquele leitor aquele por acaso não é da Kindle, é da Kobo, é uma coisa parecida ao da Kindle da Amazon. A luz daqueles leitores é uma luz muito mais... Tu tens um Kindle? Tenho. Pronto, a luz é muito mais... não é tão brilhante, não fere tanto a vista. Não é nada brilhante. Não, mesmo. é muito mate, não é? Eu não consigo ler à noite, eu prefiro ler de manhã, ao pequeno almoço. Ela é exatamente ao contrário, ela não consegue ler durante o dia inteiro, não se concentra, só consegue ler quando vai para a cama e está hora e meia a ler. Às vezes eu reviro-me, acordo e eu, ainda estás a ler, estás a ver? E tu só lês à noite? Não, agora por acaso leio durante o dia para escrever os meus conteúdos. Lês para estudar? Sim. Ok. Por exemplo, algo que eu descobri para criar conteúdos interessantes era, por exemplo, vou ler um livro, agora estou a ler um livro sobre modelos mentais. Basicamente são regras, são espécie de imagens, de regras fundamentais para a vida, ou coisas que funcionam quase sempre em tudo. E eu depois tento fazer uma ligação entre isso e o copywriting. Agora, quando leio um livro, tento fazer uma ligação com o copywriting e assim crio um conteúdo original. Portanto, eu faço a ligação entre duas ideias e crio uma nova ideia. Sim. É assim que se cria Okay, conteúdo. sim. Eu quando digo que não leio durante o dia, há exceções em que, por exemplo, quando eu estou a estudar determinada coisa, leio. Ou seja, quando eu estou a estudar, por exemplo, investimentos na bolsa ou assim, e há determinadas coisas que eu preciso ler, e aí eu leio. Não leio no formato descansado, relaxado. Só para ler para estudar? Sim, durante o dia sim. Ler no formato relaxado para absorver aquilo e ficar um bocado a refletir sobre aquilo, para mim só consigo fazê-lo ao pequeno almoço. Sim, eu isso relaxado mesmo é só à noite. Também fiz isso durante bastante tempo. Agora outra coisa que ainda não falamos para ter motivação são as rotinas. Portanto, neste momento, como estou de férias, já não estou em casa, isto deu cabo das minhas rotinas e portanto... Sério? Sim. Não tem nada a ver estar aqui. Não tenho escritório, não tenho computador e tal. E depois também estou aqui para estar com a família, estar contigo e tal. Portanto, já não é o mesmo dia a dia. Portanto,
As rotinas também é outra cena para estar super motivada, que é, como tu sabes que se tens que puxar sempre por ti para fazer as coisas, é difícil, mas se tens assim uma rotina que já nem te obrigas a fazer as coisas, Então, não é? vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Às vezes as pessoas perguntam-me como é que tu arranjas forma de estar sempre motivado? Sim. Primeira resposta, eu não estou sempre motivado. Quando estou super motivado, abuso naquilo que faço. Produzo muito, crio muita coisa, escrevo muito. Pá, eu escrevi 2 livros em 9 ou 10 meses. Porquê? Estava muito motivado e escrevia todos os dias. Fiz. Pá, agora se calhar vou estar 1 ano sem escrever o próximo. Pronto, eu não estou motivado todos os dias. Quando estou muito motivado, faço em excesso para garantir que consigo cobrir os dias em que não estou motivado. Fantástico. Concordas com isto? Segundo, como é que encontras energia para estar sempre com uma pica brutal, alegre, não sei o quê? Minha resposta, eu não estou sempre alegre nem com uma energia brutal. Não estou. E as pessoas até podem ver nos vídeos, tipo, não estás? Como? Não estou. Há dias em que, pá, não me apetece andar aos saltos. Quando me apetece andar aos saltos, salto em excesso. Ou seja, eu faço sempre tudo por excesso, que é, quando estou com muita energia, pá, aproveito para assambarcar tudo, fazer tudo, produzir mais conteúdo, ler muito mais coisas, consumir muito mais dos cursos online que subscrevi. Quando estou com pouca energia, aquilo que eu gosto de fazer é, já aprendi o que é que eu faço. Em vez de me sentir mal, tipo, pá, sabes o que é que eu faço? 2 coisas. Quando não me apetece fazer nada, vou para a sauna. Agora, na altura do Covid, não há sauna, portanto não é permitido. Então o que é que eu vou fazer? Vou para a zona de descanso do ginásio, tem lá umas espreguiçadeiras, ligo o Spotify com música, a playlist as músicas que eu fui pondo na playlist, e estou lá a ouvir música baixinho, esticado na espreguiçadeira. Não me apetece fazer nada, é isso que eu faço. Segunda coisa, e esta é até a que eu faço mais vezes, não me apetece fazer nada. E ele, se estiver a ver isto, ele sabe. Telefono ao Ricardo Matias e digo-lhe assim, não me apetece fazer nada. E normalmente, se ele estiver muito ocupado e diz, pá, eu agora, olha, vou aqui, não sei o que, pronto, então esquece. Se por acaso, e muitas vezes bate numa situação que ele diz, opá, também ia aqui começar não sei o quê, mas hoje não estou com a energia certa, vamos lanchar. Vamos lanchar, e então de repente numa coisa que não me apetecia fazer nada, estraguei-lhe o dia porque ele também não estava com a motivação mais no topo, então vamos lanchar, e de repente estamos a lanchar durante 1h30, 2 horas, e quando damos por nós estamos a discutir coisas, e naqueles momentos de discussão conseguimos encontrar ali a energia, o fio condutor que nos faltava para no dia seguinte começarmos aquele novo projeto, ou dar um passo seguinte num projeto que tínhamos em curso e que não tínhamos motivação. Diz. Isso até parece interessante, é que se calhar tu não tinhas motivação porque não sabias muito bem como resolver aquilo. Ou como começar. Ou como começar. Sim. E se calhar era isso que te faltava. Se calhar a falta de motivação é o facto de não saber como fazer, e portanto, em vez de tentar fazer e esforçar-se, é ir procurar a melhor forma de o fazer, não é? E falar sobre isso. Apenas a falar com outra pessoa, essa pessoa vai-te dar uma nova perspectiva. Nunca tinhas pensado fazer aquilo assim ou assim, e depois de descobrires, ficas ansioso, pá, agora já sei, amanhã de manhã vou fazer assim, tim. Exatamente. E isso comigo tem funcionado muito bem, com o Ricardo Matias também tem funcionado muito bem. E o outro lado que eu aprendi no livro Rework, reinventa a sua forma de trabalhar, uma coisa assim do género. Não sei se o subtítulo é este. Não sei se já leste esse livro. Um dos capítulos desse livro, eles dizem, vá dormir. E para além de falar da importância do sono e das horas de descanso... Sim, exatamente o efeito do duche e o efeito de um passeio numa ecopista ou num parque ou numa floresta, que é... Basicamente, às vezes estás ali focado, tipo, como é que eu vou sair... Não forçar a motivação. Não forçar, exatamente. Vai, e por isso é que eu faço. Eu não vou forçar-me a encontrar a motivação hoje. Se eu não estou motivado e o Ricardo Matias não tem tempo para lanchar comigo e estar 2 horas à conversa, eu vou para o ginásio, não quero ir para fazer exercício, mas vou para as espreguiçadeiras, deitar-me a fazer nada, ouvir música. E eu ali... encontro inspiração. E a seguir saio dali e vou tomar um banho no ginásio. No banho tenho montes de ideias. Montes. É exatamente o que nós já tínhamos falado hoje, que é
Eu, por exemplo, quando tenho que escrever um e-mail, não sei muito bem o que é de escrever, então vou dar um passeio. Ao dar o passeio, vou pensar sobre o assunto sobre o qual eu gostava de falar. É Tony! Passou aqui agora uma moto. Viste o Tony sem capacete? Foi? Tudo mandado aqui na minha aldeia assim. Aqui na terra. Sem capacete o Tony, viste? Aqui na terra do Francisco, De motivação. o pessoal anda de moto sem capacete. Portanto, o que eu estava a dizer, não é? Quando não sei muito bem o que fazer, não vou me obrigar a escrever qualquer coisa. Ok, vou dar um passeio e depois vou pensando um bocadinho, até vou ouvir um podcast que não tem nada a ver, mas isso vai-me ajudar. Uma pequena coisa que eu ouvir ali naquele podcast vai-me ajudar a desbloquear a falta de criatividade para resolver aquele problema que eu não conseguia resolver sozinho, forçando ali em frente ao computador. E eu, ao princípio, eu tinha muita dificuldade em fazer isso, porque para mim trabalhar era estar em frente ao computador, estar no escritório. E para mim, ir passear na rua era uma coisa, isso não é trabalho, isso é Lanchar ou conversar com amigos não é trabalho. não é trabalho, isso é uma perda de tempo. Para trabalhar é ali à frente do computador em casa. Mas descobri que realmente isso foi muito o confinamento, pá. Sim. Foi nesta fase? Foi, porque claro, eu estava sempre fechado. É estranho, porque quando não há confinamento, eu ficava mesmo em casa muitas horas, mas depois de haver, eu sentia-me preso, embora eu não ficasse mais tempo em casa do que habitualmente, mas o facto de haver o confinamento... Tens aí alguma coisa? Sim, eu hoje é exatamente sobre isso. Eu vou-te interromper, mas tem um fundamento, não é só interromper por interromper, não sou parvo, não é? Que muita gente diz, opá, tu não consegues deixar as pessoas acabar de falar. Não, tem isso que tu estás a dizer. Eu quando vinha para cá, na autoestrada, vinha ouvir um podcast Essentialist do Greg McKeown, e ele tinha lá um convidado que é o Patrick McGuinness. E ele falou que foi o convidado que inventou o FOMO, a expressão Fear of Missing Out. Foi a pessoa que inventou essa expressão. E ele falou num conceito que eu até vinha a conduzir e tive que pôr nas notas por voz. Ele falou num conceito interessante que aconteceu agora e acontece em situações extremas, como aconteceu com o Covid, o confinamento, que é o crescimento pós-traumático. Em vez de ser o stress pós-traumático, situações em que a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional são abaladas por grandes eventos. Imagina, uma pessoa estava tão bem, perdeu o emprego. A empresa foi à falência. De repente fica ali estressado, mas de repente, olha, perderam o emprego. Trauma. Já várias pessoas me disseram, ao trauma, exatamente. Depois ao crescimento. E já várias pessoas me disseram, ficar desempregado foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque deu-me aquele empurrão que eu precisava. É desta que eu vou começar no projeto XPTO. E gostei desta definição, ou deste conceito que ele criou de crescimento pós-traumático. Ou seja, depois de um trauma grande, ou de uma pessoa, olha, de eu desmaiar de cansaço 3 vezes no mesmo mês, foi esse trauma que me levou ao crescimento pós-trauma, que foi, ok, eu tenho que mudar a forma como faço as coisas, eu tenho que passar a trabalhar menos horas por dia, eu tenho que começar a praticar exercício físico, porque eu já não consigo entrar dentro das calças, eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que ter regras nas horas de comer, nas horas de dormir, estás a perceber? E eu gosto muito deste conceito de crescimento pós-traumático. Concordas que de facto pode haver um crescimento muito grande depois de passarmos por uma situação pessoal ou profissional traumática? Sim, sem dúvida. Aliás, eu reparei nisso nos convidados que tive no Marketing Task, que eu tentava sempre descobrir a história deles, porque é que eles tinham lançado o negócio, e a maioria deles era depois de ter vivido um trauma, algo que na vida que lhes correu mal, e eles depois encontraram uma solução para aquele problema e ficaram tão felizes por encontrar aquela solução que depois sentiram-se obrigados em partilhar com o resto do mundo, e portanto foi aí que nasceu o projeto. Um curso online, uma palestra. Exatamente. A maioria das pessoas é assim. Que as coisas acontecem. Portanto, conseguimos sempre tirar de algo negativo depois. No momento, custa muito, mas no passado algum tempo já valeu a pena. Sabes que a minha mãe acabou há pouco tempo de ler este livro, não é? Mais uma vez, vamos fazer publicidade a Ave Rara 2. A minha mãe acabou há pouco tempo de ler o livro A Ave Rara 2, ela ainda não tinha lido, não é? Como tu sabes, e o meu pai escreveu no prefácio, disse que se fartou de chorar por saber que determinados
períodos difíceis que eu passei a nível profissional, e ela disse-me uma coisa interessante há dias, que eu disse, mãe, já te disse, já passou, pronto, e ela disse, mas não tinha que ser assim, não tinhas que ter passado por fases tão difíceis. E eu disse-lhe, se eu não passasse por fases tão difíceis, não tinha, de certeza, alterado completamente a minha forma de ver a vida, os negócios, não tinha começado a praticar exercício físico, não tinha alterado a minha alimentação, não tinha começado a escrever livros, ou seja, não tinha histórias para contar, não é? E eu disse-lhe, pronto, já passou, foi difícil, aprendi com os erros e tenho histórias muito relevantes para contar para que outras pessoas possam olhar e dizer assim, ok, há aqui determinadas coisas que eu percebo que se eu fizer são estúpidas. Não preciso de ir desafiar o que o Pedro fez para dizer, não, deixa ver se comigo resulta. Estás a perceber? Mas eu não vejo, a minha mãe vê muito isto como... Ela disse-me uma coisa, eu e o teu pai trabalhámos no duro toda a vida, e o meu pai estava lá e concordou, trabalhámos no duro toda a vida e durante toda a vida de trabalho não passámos por situações mais difíceis do que aquilo que tu passaste naqueles 5 anos. Numa vida inteira de trabalho. E eu disse, por isso é que vocês não escreveram livros. E eu escrevo. Porque vocês não têm história nenhuma para contar. E eles riram-se. Basicamente, riram-se e disseram, pois, nós estivemos sempre num registro de não arriscamos. E eu disse, exatamente, tocaste aqui num ponto importante que é fácil tu não falhares, nunca. Pois. É nunca fazeres, é nunca arriscar nada. Eu disse, mas eu a determinada altura já estava farto dos empregos que tinha, porque não despedir-me e criar os meus negócios. Pois, mas para criar os teus negócios tiveste que passar por tanta coisa mal. E eu disse, e qual era a alternativa? Manter-me a trabalhar naqueles trabalhos que não me realizavam? E a minha mãe disse-me assim, se não tivesses que passar por tudo aquilo que foi mal, se calhar sim, mais valia teres aguentado coisas que não gostavas. E eu disse, mas é que assim, houve 5 ou 6 anos a correr mal. Senão eu tinha que aguentar 40 anos a trabalhar numa coisa que detestava. Não, eu preferi sofrer 5 anos e agora já aprendi com o sofrimento. Mas é uma postura um bocado diferente. A postura dos meus pais ainda era naquela fase de eles começaram a trabalhar numa área e mantiveram-se a trabalhar nessa área até à reforma. Isso não acontece connosco. Não. Felizmente somos obrigados a tornar a nossa vida profissional algo um bocadinho mais dinâmico. Eu acho que só é grave se nós não aprendermos com os erros. Isso é interessante, não tinha pensado nisso, mas para ter a motivação é perceber que, embora as coisas às vezes estão-te a correr mal, isso vai ser uma motivação para o futuro, para elas correrem melhor. Exato, porque queres sair dali. Sim, queres sair daquela situação. Se calhar a coisa mais motivante é quando as coisas estão a correr mal, tu obrigas-te a resolver aquilo. Exato. Se calhar quando está tudo a correr bem, se calhar é nesse momento que não tens a motivação porque não há o desafio. Não. O desafio é super motivante e a competição também é uma cena que é super motivante quando há uma competição, quando tu pões 2 equipas a praticar desporto, 2 equipas de futebol, há uma que quer saber quem é o melhor, portanto às vezes comparar-te com outra pessoa, embora alguns podem achar que isso não é muito positivo. Não, mas olha, até podes fazer numa brincadeira. Por exemplo, eu e a minha namorada, ela sabe que eu estou sempre a gozar com ela, porque ela lançou 2 romances em menos de 2 anos. E portanto eu também já tinha 2 livros no mercado e a determinada altura, quando eu lancei a Ave Rara 2, no final de junho de 2020, eu disse, acabou, já te passei, eu agora tenho 3 livros lançados. E ela está a escrever o 3º livro. Competição saudável. Mas é uma brincadeira, exatamente. É internamente lá em casa, eu digo, eu já tenho 3 livros lançados, tu só tens 2. Sim, e também às vezes é uma motivação pessoal, que não é contra outra pessoa, mas é tipo, ok, consegui, por exemplo, consegui assinar um cliente por 1000 euros, será que eu consigo assinar com um cliente por 2000? Exato. E isso é uma motivação. Contra ti próprio. Sim, é isso. Ter Sim, sem uma ser espécie de gamification de... Sim, sem ser uma coisa doentia. Claro, não é aquela desejar mal ao outro. Não. Oxalá que eles percam, mas é mais... Mas eu faço isso pelo desafio. Com a Lúcia. Eu já tenho 3 livros. Lúcia, se estás a ver isto, se estás a ver este direto, é assim, eu já tenho 3 livros lançados. No mesmo período tu só lançaste 2, portanto... Acorda, exatamente, vai trabalhar. Ela já me disse, deixa lá, porque no fim do ano o 3º está pronto e depois já ficamos igualados. Não sei, pode ser que até ao fim do ano eu lance outro.
Mais cenas, conselhos para ficar mais motivado. Está a ver se tinha aqui Olha, diz às pessoas que podem mensagem. comentar. As pessoas que não quiserem comentar nada é porque não estão a gostar, não estão a perceber nada daquilo que estamos a discutir. Para quem entrou agora, queres dizer o que é que estamos a falar? Sim, portanto, nós agora estamos a falar sobre como estar sempre motivado, e nós já explicamos que não estamos sempre motivados. Não é possível, e portanto o Pedro dava uma ideia interessante, que era aproveitar os momentos em que estás motivado, aproveitar o lance para fazer mais, porque sabes que vai haver uma altura em que não vais estar motivado. Portanto, isso eu gostei muito, nunca tinha pensado nisso realmente. Depois falámos que na parte da alimentação, dormir bem, fazer o que gostas, porque é sempre mais motivante. Aquilo que não gostas é organizá-lo para passar o menos tempo possível nisso. Começar a fazer as coisas que menos gostas logo ao princípio, para aquilo ficar despachado e ficar com a parte mais fixe a seguir. Opa, outra coisa que eu faço em relação a isso, à motivação, é que eu começo por fazer as coisas mais difíceis logo de manhã, porque é nesse momento que eu estou mais motivado, tenho mais energia para fazê-lo. Não, porque vou ao ginásio. Sim, mas é logo a seguir ao ginásio. Tu é diferente, mas... eu vou toda a manhã para o ginásio, mas ginásio e pá, quando havia sauna, fazia sauna, quando houver volta a fazer, ou piscina. Se não houver sauna, não faço uma hora de sauna e faço uma hora de descanso, ou a ouvir um bocadinho um podcast, ou a ouvir música, ou a refletir. Mas, para mim, a parte mais chata do meu trabalho, vou-te dizer qual é, e a que ainda me causa alguma ansiedade, que é descarregar os e-mails e responder a e-mails. Ainda é aquilo que me causa alguma ansiedade. Mas isso passa-me rapidamente, porque assim, eu já tenho aquilo tão bem montado que eu demoro pouquíssimo. Ainda há dias te disse, tinha 33 e-mails para responder, que necessitavam da minha intervenção, e eu até apontei aqui no caderno. Olha aqui, 33 e-mails, comecei às 16h11 e acabei às 16h30, portanto foram em 19 minutos eu respondi àqueles 33 e-mails que necessitavam da minha intervenção. Se eu fizesse isto aos bocadinhos, recebo um e-mail, respondo, depois estava a acabar de responder outro. Eu passava 2 ou 3 dias a fazer isto aos bocadinhos. Eu gastei 19 minutos em 48 horas, gastei 19 minutos a gerir os e-mails todos. Mas uma das coisas que ainda é uma tarefa chata para mim é gerir esses e-mails. Quando é que eu começo a trabalhar? A seguir ao almoço. E portanto, a primeira coisa que eu faço a seguir ao almoço é descarregar os e-mails e responder aos e-mails. É a tarefa mais chata que eu tenho neste momento para fazer. Portanto, começar sempre pelo... Começo sempre por aí. Mais chato. Pelo mais chato, exatamente. Porque eu depois digo assim... Tens vontade ali? Ainda tens não tenho. Energia? Não. Mas encontro-a. Estás a perceber? Não me apetece, mas já me habituei. Se eu fizer isso mais à frente, depois é pior, porque posso precisar de delegar a execução de determinada tarefa em alguém e às 7 da noite depois já ninguém me vai fazer isso. Eu depois vou ficar estressado e vou para casa estressado. Não. É naquela hora, é a primeira coisa... Porque eu depois digo assim, ok, eu demorei... Isto aqui só foi a meio da tarde. Porque eu vim de 3 dias de namoro e só cheguei às 4 da tarde ao escritório. Mas, já te passo o microfone. O que acontece é, depois de eu gerir os e-mails, que é a coisa mais chata que eu tenho na minha vida profissional neste momento, depois de eu gerir os e-mails, digo, pronto, a partir de agora é tudo melhor do que isto. Altamente. Essa frase está fixe. Realmente. A partir de agora é tudo melhor do que isto. É muito interessante isso. Pode ser uma boa motivação. Sim. Porque sabes que a partir de agora vai ser tudo muito mais fácil, muito melhor. Exatamente. E portanto já não precisas de tanta força de vontade para fazer. Exatamente. Mas tocaste aqui numa palavra interessante que foi delegar. Realmente há coisas... se não tens mesmo a motivação e que tens a possibilidade de pagar alguém para fazer essa parte que tu não gostas... Pode ser interessante realmente de delegar essa parte. Eu, por exemplo, fiz isso com os conteúdos que eu escrevo. Eu dou muito erro às vezes, porque gosto, estou aqui naquela ideia e estou focado só em transmitir a ideia, não como escrever perfeitamente, e dava muitos erros. Então eu paguei um professor que me corrige todos os textos que eu faço, porque eu não tenho mesmo motivação para fazer aquilo. Podia tentar perceber e as regras. Estás a falar em francês? Sim. Podia tentar... eu conseguiria corrigir, mas também acho que quando alguém... Tu achas que está tudo correto e depois quando outra pessoa lê, ela vê alguns erros que tu não vias. Portanto, essa também pode ser uma boa estratégia. Quando não tens mesmo a motivação, se puderes encontrar alguém que ele não se importa de fazer essa parte. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Relativamente
as tarefas administrativas. Há uns anos houve um cliente que estávamos a falar, não sei, era uma viagem qualquer que tinha que ser marcada e o cliente disse, olha, vamos telefonar então à nossa administrativa para nos marcar a viagem. E eu na altura ainda não tinha administrativa na empresa. E eu pensei assim, mas é preciso uma administrativa para lhe marcar a viagem? Mas ele não pode marcar a viagem? A questão é que na altura eu não percebia que ele pode marcar a viagem. Só que a questão é que reservar um hotel, por exemplo, muitas vezes não é apenas reservar um hotel, vai para uma determinada zona onde nunca esteve hospedado. É preciso ver que hotéis é que existem na zona. Isso demora tempo. É preciso reservar com os hotéis e ver se eles têm protocolo com empresas, porque muitas vezes os hotéis fazem protocolos com empresas e consegues descontos brutais nas dormidas dos hotéis porque pertences a uma empresa. Porquê? Porque eles querem da próxima vez quando tu fores para lá, voltas a ficar ali. Então, isso dá trabalho. São telefonemas, são e-mails e depois eles pedem-te os dados para não sei o quê, os dados E eu só percebi isso quando, mais tarde, comecei a delegar montes de tarefas desse género que a mim me consumiam tempo e que eu detesto fazer. Tudo que é trabalho administrativo, por exemplo, eu detesto fazer. E a Estela, que trabalha comigo, adora o trabalho administrativo. Ela é formada mesmo nessa área de parte administrativa e relações públicas, não sei o quê. Assessoria de imprensa, ou seja, tem muito essa componente de parte administrativa. Detesto isso. A Estela adora isso. E, portanto, é tu encontrares pessoas que gostam daquilo que tu não gostas e se tu consegues abdicar de alguma parte do dinheiro que ganhas para pagar a essas pessoas, toda a gente ganha. Eu não gosto de fazer, abdico de parte do dinheiro que ganho para pagar um ordenado a uma pessoa que adora fazer aquilo. Epá, é 2 em 1. Estou a criar um emprego, estou a entregar coisas que eu não gosto de fazer a uma pessoa que adora fazer isso, toda a gente ganha. Os vídeos, no início, era eu que editava os vídeos todos. Mas a determinada altura eu comecei a ver, eu já não consigo ter horas disponíveis no dia para editar tantos vídeos, tantos episódios do podcast. Então meti o Alexandre à experiência. E a dada altura comecei a ver, ok, o trabalho que ele me tira de cima permite que eu produza muito mais conteúdo. Sim. E então abdico também de parte do dinheiro que eu ganho para pagar uma ordenada ao Alexandre. Na consultoria igual, com a Cristina. Diz. Estava a pensar, desculpa lá, porque eu antes de gravarmos eu tinha pensado aqui algumas coisas e lembrei-me agora. Um truque que eu tenho para fazer coisas que eu não gosto é torná-las agradáveis. Tipo quê? Por exemplo, ir às compras. É uma coisa que eu não gostava nada de fazer. E, por exemplo, fazer de comer também não gostava muito. Eu tornei a parte de fazer compras super agradável. Porque para já começo a ouvir um podcast no carro e depois eu tenho uns fones que isolam mesmo muito o som. Aqueles da Apple, mesmo os pequeninos, isolam-te imenso o som de fora. Sim, mas os que eu tenho mesmo é tipo Então estás no teu mundo. Estou mesmo no meu mundo. Sim. E aquilo, eu tornei aquele momento de ir fazer as compras num momento privilegiado mesmo, que é só para mim. Exato. E eu gosto disso. eu estou a fazer as compras, mas eu nem estou consciente que estou a fazer as compras. Eu estou mais focado no que a pessoa está a dizer. Às vezes eu gosto muito de ouvir um audiobook. Gosto disso. Começo por ouvir no carro, depois chego lá, meto logo aquilo no telemóvel, continuo a ouvir, ponho nos fones e tal, estou no meu mundo. O supermercado, já sei exatamente o que é preciso comprar e por Onde que estão ordem. as coisas? Já sei, não preciso, aquilo é quase em modo automático, eu estou mesmo focado no que estou a fazer e é um momento super agradável. E aliás, o que me acontece é que eu às vezes chego a casa e fico frustrado porque já cheguei a casa, porque eu estava a conduzir e estava a curtir aquele momento e estava Dás mais uma preso volta no Champs-Élysées, como é que se chama? Sim. Fico até um bocadinho triste quando chego a casa, porque eu estava mesmo... às vezes faltam 10 minutos para o final do episódio. Ficas cá, já me aconteceu no carro, fico cá em baixo a ouvir o resto do episódio e só depois é que subo. Sim, mas lá em uma garagem não curto muito o ambiente depois, estar ali na garagem, mas... Ok. E faço exatamente a mesma coisa quando vou ao ginásio. Tu também já falamos, tu também fazes isso. Sim. Eu vou para o ginásio, não vou para praticar desporto, vou para ouvir os meus podcasts. Exato. E estar ali sozinho sem ninguém me chatear, e basicamente é a mesma coisa. Eu não vou às compras, vou aprender. É que eu detesto praticar desporto. Se eu pensar vou ter que ir praticar desporto, digo não tenho motivação nenhuma para o fazer. Se eu disser vou ouvir mais um episódio de um podcast, ainda há dias nas minhas cartas... Ninguém vai chatear, porque exatamente, vou estar ali. Exatamente. Não estou em casa, não tenho o telefone a tocar, não tenho os e-mails a chegarem, não sei o quê.
Espetáculo. Exatamente. Ainda há dias, o que é que eu ia dizer? Há dias nas minhas cartas aos leitores, no meu site está lá um menuzinho, chama-se Cartas aos Leitores. Partilhei como é que eu defino o tempo de treino no ginásio. E sabes como é que eu defino? Não. Basicamente é assim, vou ao Spotify, vejo os episódios nos podcasts que eu estou a seguir, vejo os episódios que estão lá novos, que eu ainda não ouvi, decido qual é o episódio que vou começar a ouvir e vejo, este episódio tem 1h18, ok, o meu treino vai ser de 1h18. Pronto, está feito! Ou seja, meto o podcast, tal, meia hora de elíptica, mais não sei quanto aqui, mais não sei quanto nos lombares, mais não sei quanto de abdominais, mais não sei... É 1h18 o meu treino. Se for 57 minutos, o treino é 57 minutos. Isso é engraçado, porque eu também faço a mesma coisa. Porque o que eu fazia antes é que eu chegava lá e punha o meu relógio a tocar daqui a 60 minutos. Querias 1 hora de treino. Uma hora de treino. Só que também chegava aquela frustração, que eu às vezes estava a ouvir aquele tal podcast e tocava o telefone e eu tinha que parar. Acabou, Francisco. Acabou já. E eu ia para casa e assim um bocadinho chateava-me, porque estava focado naquilo. E portanto agora faço assim, tal como tu fazes. Para cozinhar é a mesma coisa, ponho-me a ouvir. Costumo ver o YouTube quando estou a cozinhar. Ponho o meu computador ali no... Tenho uma cozinha com bastante espaço. Sim, a minha namorada vê montes de vídeos no YouTube também. Sim, ponho aquilo a dar e lá está. Estou concentrado, não naquela tarefa chata, mas estou concentrado numa cena divertida. Sim. Que mais? Muito engraçado, muito engraçado. Não, é isso, basicamente gostei desse pormenor das compras. Aliás, eu estive a pensar Fazes uma coisa que gostas, só é possível fazer isso nas tarefas não criativas. Ou seja, só é possível estás a ouvir um podcast com atenção àquilo se estiveres num ginásio a levantar peso, ou numa elíptica, ou a fazer umas compras, não é? Ou seja, tu não consegues estar a fazer uma... contabilidade vai sair furado, as contas vão sair todas ao lado. Sim, a esse nível, normalmente o que é aconselhado, para fazer as partes menos engraçadas e divertidas como empreendedor, é ter aquela visão a longo prazo. Há muito esse truque que é muito aconselhado, que é todos os dias repensar porque é que acordaste, qual é o motivo do que estás a fazer, e quando tu percebes o motivo a longo prazo e o porquê que estás a fazer, encontras o tal motivo para a ação. Desde que, é giro estás a tocar nisso, desde que, vamos voltar a insistir, não estejas a fazer porque viste que não sei... Imagina, o meu objetivo é lançar um livro, não sei o quê. Porquê? Porque é que ele lançou um livro e está a ser muito bem sucedido, quem me dera também escrever, não sei o quê. Se tu estás a ir buscar motivações artificiais ou se tu estás a elencar a tua realização ao atingir algo que o outro já atingiu, ou seres melhor que o outro, pode estar, se calhar, a perder. Eu acho muito importante aquela cena do kumbaya, que estarmos gratos por o que temos e não sei o quê. Isso é kumbaya, não é? Mas basicamente, às vezes, nós temos que parar um bocadinho e dizer assim: se calhar eu tenho que estar grato por aquilo que já consegui alcançar na vida. Eu tenho que estar feliz por tudo aquilo que me correu mal e os buracos de onde eu consegui sair. Eu tenho alguma dificuldade em absorver essa história da gratidão e do estar a agradecer mentalmente, fazer relaxamento e agradecer às pessoas que nos rodeiam. Eu tenho alguma dificuldade em entrar nessa coisa. Mas efetivamente reconheço que para encontrarmos motivação, desculpa, passo-te já o microfone, para encontrarmos motivação, muitas vezes é virarmos ao contrário a forma como estamos a ver as coisas, que é, ainda não consegui alcançar o nível que aquela pessoa alcançou em termos de sucesso. Então e o que eu já alcancei? Porquê que eu não tenho que estar feliz com aquilo que já alcancei? Porquê que eu não tenho que estar grato por todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu já cheguei? Sim, por exemplo, um truque que eu tinha para me motivar é que eu tinha, acho que já tínhamos dito também, truques. Tinha escrito mensagens que vou recebendo de ouvintes, de seguidores, agradecer por um podcast ou por uma conversa que tivemos, e isso motivava-me às vezes quando estou assim, será que faz sentido o que eu estou a fazer, não sei o quê, olho para aquelas mensagens e percebo que sim, vale a pena continuar o projeto, a ajudar pessoas, e
E é pensar isso também no projeto, é o porquê que, ok, estou aqui a fazer a contabilidade, é uma parte super chata, sim, mas se eu quero realmente ajudar as pessoas a viver do negócio, não sei o quê, isto também faz parte, faz e portanto parte, claro. tenho um motivo para a ação e para fazer aquilo, é pensar nisso, quando não temos a tal motivação, ou se não fazer como tínhamos dito há bocadinho, não forçar, e dar uma volta, fazer outra coisa e de repente as ideias surgem. E se não temos prazos legais para fazer as coisas, eu, por exemplo, imponho prazos a mim próprio. Eu impus o prazo de a Ave Rara 1, queria lançá-lo no final de janeiro de 2020, aquele era o meu prazo. Eu impus o prazo a mim próprio que queria lançar o Ave Rara 2 até ao final de junho. Por deadlines. Pá, ajuda para a motivação. Claro que sim. E repara, eu, para mim a deadline do lançamento era 30 de junho de 2020. Isso é verdade. Mas eu estruturei tudo para ter as coisas prontas no final de maio, porque eu já sabia, vai haver atrasos na gráfica. Sim, eu defino objetivos e datas. E eu sabia, eu vou ter que terminar tudo 30 dias antes da minha data de lançar o livro. Porquê? Porque eu depois vou depender do designer, da paginação, a gráfica vai-se atrasar, não vão ter papel suficiente ou não sei o quê. Há sempre qualquer coisa, depois houve greve nos não sei quem, em Espanha não entregaram o papel numa semana, depois houve um feriado na quarta e não sei o quê, noutra semana também não entregaram, ou seja, aquilo foi mesmo, se eu não tinha usado 30 dias de margem de segurança, eu tinha-me lixado. Estás a perceber? Ou seja, eu não tinha lançado a 30 de junho, tinha lançado se calhar a 30 de setembro. E então eu aprendi a fazer isso. Eu tenho prazos para mim próprio, para me ir impondo objetivos a cumprir até ali, e depois se eu tenho prazos finais para a apresentação de um novo curso online, a apresentação de um novo livro às pessoas que seguem o meu trabalho, eu tenho que ver de quem é que eu dependo para terminar isto. No caso dos livros, da impressão na gráfica, do designer, do não sei o quê. Ok, então eu tenho que andar para trás ao meu prazo final e tenho que meter também os timings dos outros todos. E eu depois tenho que andar em cima das execuções dos outros todos. Porque é horrível, quase ninguém cumpre prazos. Pois. É horrível. Mas isso é muito interessante o que acabaste de dizer, é que realmente definir... Ficar por aqui, fica aqui. Está interessante, fechamos aqui. Não, mas o que ajuda para a motivação é, portanto, definir objetivos e prazos, e fatiar depois isso tudo. Sim, exato. Defines, por exemplo, o grande objetivo era escrever o livro, mas isso ok, o grande objetivo é escrever um livro daqui a 3 meses, mas depois vais fatiar isso em pedaço. O primeiro objetivo é escrever o primeiro capítulo, para já escrever a estrutura do que vai ser. Eu escrevo sem estrutura. Escreves sem estrutura. E só estruturo no fim. Eu posso te dizer, a Ave Rara 2 foi o livro em que eu demorei mais tempo no processo de revisão. Okay. Foram 10 revisões e tu participaste no processo de revisão. Não participaste nas 10 versões, imagina. Basicamente, aquilo que eu fiz foi, eu escrevi e depois apercebi-me, ok, tenho aqui conteúdo para 2 livros. E foi aí que eu lancei o primeiro, em janeiro de 2020, e guardei algumas das coisas para lançar no Ave Rara 2. Quando lancei o primeiro, comecei logo a trabalhar no que faltava no segundo. Escrevi, e depois é que fui olhar para aquilo que tinha escrito, capítulos individuais, e fui começando a pensar, ok, faz mais sentido este capítulo aqui, este aqui. Eu só estruturo no fim. Sim. Eu só faço a introdução no fim. É uma coisa que me habituei a fazer desde a universidade, que muita gente fazia os trabalhos na universidade e escrevia a introdução no início. E eu defendo que a introdução se deve escrever no fim, depois de tudo. Ou seja, em termos de tu vais introduzir aquilo que ainda não sabes o que. Exatamente. Ou seja, tu fazes tudo, concluis e depois de teres tudo na tua mente, o que tu fizeste e os resultados que obtiveste, as principais conclusões que tiraste dali, fazes uma introdução muito rapidamente. Exato. Não é possível, ou melhor, não é o ideal fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutoramento, uma tese final de licenciatura, começar por introdução, material e métodos, resultados, discussão de resultados. Introdução é só no fim. Olha, mas ninguém te ensina isto na universidade. Porquê? Não, isso não sei, eu não sei. A mim não me ensina. Isso não sei, mas pensei aqui noutra coisa para a motivação, eu ia dizer aqui em tom de brincadeira, para estar super motivado, não é gravar um episódio com 34 graus como estão agora,
porque isto diminui muito a motivação E não. de gravar muitos. Nós estamos aqui super motivados. Mas isso levou-me a pensar é que se tu queres estar motivado, também tens de ter boas condições, quer dizer, eu faço tudo para diminuir a fricção e começar a trabalhar. Portanto, eu tenho um computador espetacular, um escritório muito grande, um bom microfone. Criei mesmo ali um espaço Boa em que me câmara. sinto bem e tenho vontade de ir para aquele espaço trabalhar. Claro, se tens que fazer o teu negócio, trabalhar na mesa da cozinha enquanto a mãe está a fazer de comer, não sei o quê. Nem te concentras. Portanto, encontrar também, criar um espaço que seja agradável e que te motive a ir para lá. Sim. E sentir-te bem. Epá, eu Nem que sinto-me seja bem. uma pequena divisória na casa, que tu coloques uma cortina a separar e a dizer, olha, este cantinho aqui, eu preciso estar aqui, atrás desta cortina. Nem que seja isso, se tu não tens muito espaço disponível para fazer uma coisa desse género, um escritório espetacular, faz isso, faz uma divisória e atrás daquela cortina és tu. A esse propósito faz-me lembrar o que fazia a J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, em que ela, para se motivar a escrever os livros, ela alugava quartos em hotéis de luxo, para estar isolada, para estar apenas focada naquilo, porque quando está em casa, se calhar vai se distrair com outras coisas, vai começar a arrumar a casa e não sei o quê, fazer coisas que não fazem sentido. E, portanto, ela, como estava ali num hotel de luxo, ela sentia-se culpada se não fizesse nada, porque... Estou a gastar uma pipa de massa. Eu aluguei aqui um hotel, para estar focado, e agora estou aqui, não faço nadinha, portanto, Exato. Ela encontrou ali uma motivação um bocadinho artificial para se obrigar a fazer as coisas. Sim. Portanto, é muito, muito interessante. Também recordo-me ter ouvido um empreendedor que tinha uma excelente dica também para te motivar, que é ter um motivo para despachar as coisas. Assim, ele foi de férias, era nómada digital e foi viver para as Filipinas, numa ilha espetacular, não sei o quê. A Cristina tem uma história muito espetacular. Havemos de Cristina Santiago, se estás a ver este episódio ou a ouvir, estás convidada a contar a tua história nas Filipinas em pleno período de confinamento máximo por Covid-19. Ela tem uma história traumatizante. Também quero saber dessa história. E esse empreendedor, portanto, ele tinha ali umas praias bonitas e a parte de tarde ele queria sair com os amigos e desfrutar e, portanto, ele da parte da manhã queria-se despachar o trabalho mais rapidamente possível para depois poder desfrutar na parte da tarde. Portanto, isso também pode ser um bom truque. Sim. Podes fazer uma espécie de acordo com ti próprio. Ok, se eu fizer isto, acabo mais cedo, e depois posso ir fazer aquilo que eu mais gosto, portanto isso é motivante do que aquela cena de ok, vou ter que trabalhar 8 horas e só acaba às 5, portanto posso estar ali a procrastinar o dia todo porque só acaba às 5, mas se tu disseres ok, se eu acabar às 3 ou 2 ou 1, logo que isto esteja feito, portanto isto motiva-te porque vais ter uma recompensa. Claro. Basicamente ter uma recompensa é algo que motiva, não é? Sim, eu faço muito isso, como te falei há bocado no caso dos e-mails, que é a tarefa que eu menos gosto de fazer, a gestão dos e-mails. Basicamente eu sinto isso, que é depois... Não, ainda tenho água. Depois de... Tenho pouca, mas já vamos buscar. Olha, isto está molhado. Depois de gerir os e-mails, que é a coisa que eu menos gosto de fazer, eu digo, pronto, Pedro, agora, a partir de agora é tudo melhor do que isto. Já tenho ali a motivação para, ok, já fiz o pior hoje. No ginásio é a mesma coisa, ou seja, quando eu não ouvia podcasts no ginásio, tinha que me obrigar a praticar exercício físico para perder algum peso que tinha em excesso. E a dada altura para mim aquilo era um sacrifício, que era do género 1 hora e tal no ginásio, mas epá, então eu encontrei a recompensa numa hora de sauna. Exatamente. Comecei a gostar, tipo, ok, já acabei o ginásio e agora vamos... Pois, esse truque da recompensa, pá, nunca eu tinha pensado, mas... É isso, é? É o que nós fazemos, tipo, os pais fazem com as crianças. Olha, se te portares bem, ou se estudares bem na escola, depois levo-te à Disney, não sei o quê, ou depois dou-te um gelado, ou não sei o quê. E nós também podemos fabricar as nossas próprias recompensas. Pá, se eu conseguir assinar com aquele cliente, vou pagar um jantar à minha namorada, não sei o quê, qualquer coisa. Sim, e no caso, aquilo que tu fazes com o supermercado,
eu passei a fazer também no ginásio. Ok, ainda há aqui coisas que eu não gosto de fazer. São tarefas que eu posso estar a ouvir um podcast ou estar a ouvir música? São. Então, eu gosto de ouvir podcasts, gosto de estar a ouvir música, portanto, vou fazer uma dessas duas coisas durante aquilo que eu não gosto de fazer, que é exercício físico. E assim eu consigo fazer exercício físico. Estou ali na elíptica, meia hora, tac, estou a ouvir um podcast, estou tão atento que aquilo de repente, apitou eu. Já passou meia hora, nem me apercebi que estive meia hora ali a queimar calorias. Não me apercebi porque estava a ouvir um podcast. E estava super motivado a ouvir aquele podcast. Pá, só grandes dicas. Pá, eu acho que este episódio ficou bem. Ficou muito bem. Acho que partilhamos aqui boas dicas. Queres terminar aqui? Ao contrário dos outros episódios todos que partilhámos até hoje, este até não foi mau. Este aproveita-se. Pessoal, não sei se vocês têm perguntas, querem partilhar aqui qualquer coisa, estejam à vontade. Sim, ao menos digam quem é que está aí. Não estão motivados para mandar comentários. Digam quem é que está desse lado e digam-nos de onde é que vocês vivem. Pá, uma coisa simples, olha, motivação para escrever o primeiro comentário. É uma técnica. Escrevam a cidade onde vocês estão a ouvir este direto. É uma técnica. Sim. Assim já tem motivação. Isso é uma técnica que é coisas simples. Pedir uma coisa simples para depois pedir uma coisa mais difícil. Tanto que assim, Mas nem assim. Nem assim. Nem assim. Que coisa mais fácil. Não comentem. Olha, pronto, já está. Não, mas não comentar normalmente vai fazer com o que fazem as crianças. Quando pedes para não fazerem uma coisa, de repente começam a chover comentários. Portanto, não comentem, não digam nada. Exato. Não, olha, queres fazer a despedida? Foi um episódio muito curto. Foi um episódio muito curto. Está o Bruno Rodrigues a dizer: pois, só teve 1h16, porque o Bruno Rodrigues segue as conversas despreocupadas. A primeira vez, eu lembro-me da primeira vez que ele falou comigo sobre isso, foi num episódio qualquer que tinha 3h30, uma coisa assim de género. E ele, quando viu, tipo, 3 horas e... Quem é que faz um episódio de 3h30? Mas houve tudo, certo? Bruno, não estou a dizer nenhuma baboseira, certo? E por isso é que ele, acho que está a escrever isto na brincadeira, a dizer, epá, um episódio de 1h17 é curto demais para vocês. É. Só se não é o Bruno que falou comigo, se calhar é outro Bruno. Deve ser. Mais alguém? Diz. O que é que ias dizer? Epá, não sei. Inventa uma coisa qualquer, Francisco. Motivação. Estás sem motivação. É encontrar... tu estás a mexer aí com o rato. Pá, resumindo, volto a resumir outra vez. Eu estou sempre para resumir tudo. Parece a minha mãe diz assim, diz as coisas e depois diz, ou seja, e dizes tudo outra vez por palavras diferentes. Quero com isto dizer o quê? Tal. Resumindo, tal, e diz tudo por palavras diferentes. Em suma, Francisco, está bem, faz lá o terceiro resumo do dia. Não, esse traz mais clareza. Tipo, eu resumo muitas vezes. Então vá, anda lá, resume. Olha, certo, está correto, é o Bruno. Está perfeito. Exatamente. Tá é o fã dos nossos episódios de 4 horas. 4 horas. Motivação. Eu acho que resume e fecha o episódio. Anda lá. Para estar motivado a fazer algo que gostas, se possível. As partes em que não gostas, tentar fazer aquilo o mais rapidamente possível. Exato. Como fazer isso? Encontrando processos e atalhos para ser mais rápido. Já ia falar de outras coisas que não tinha mais nada a ver. Diz lá o que é que ias dizer que não tem nada a ver. Já ia dizer que tinhas que modelar alguém, mas isso foi no episódio anterior. Opá, esquece, exatamente, isto é o episódio. Ele já está a bater mal. Já são muitas horas a gravar episódios. Uma das coisas que é muito interessante, isso que tu disseste, de fazer muito rapidamente, juntar aquelas partes como tu fazes. Juntar tudo. Que é chato fazer em primeiro. Exatamente. E depois poder estar não sei quanto tempo, porque fizeste em excesso, poder estar não sei quanto tempo sem fazer aquilo. Não é que gravar estes episódios do podcast seja chato. Mas repara, se nós gravarmos um episódio hoje para publicar no dia 1, e depois, no dia 15, vamos ter que publicar outro. E então eu tenho que telefonar no dia 12 ou 13. Francisco, olha, muito rapidamente temos que gravar um episódio porque daqui a 2 dias temos que lançar. Não, se nós trabalharmos nesse formato de emergência, em cima da hora, se calhar vai haver alturas em que dizemos assim, agora eu não estou com grande motivação para gravar um episódio do podcast. Pode acontecer, não é, Francisco? Para que isso não aconteça, aquilo que nós temos feito é gravamos em excesso. Hoje, por exemplo, passámos aqui o dia com 40 graus... a gravar em excesso. Pronto, já temos episódios a mais para garantir que nas próximas vezes em que estejamos sem vontade, não temos que fazer, porque já fizemos em excesso. Exato.
Resumindo e fechando. Que mais? Epá. Não te lembras fixe? Já não me lembro, sinceramente. Estou cansado. Estou cansado agora, Outra dica também para se manter sempre motivado. A determinada altura, quando já estás... Recompensas. Pronto, ok, agora cala-te. A dada altura, quando já estás demasiado cansado, para por ali. Faz aquilo que eu gosto. Vai passear, vai dormir, ou vai para a piscina, ou vai ouvir um podcast ou música muito baixinho, deitado no sofá ou numa espreguiçadeira, ou telefona ao Ricardo Matias e diz: olha, não me apetece fazer nada, vamos lanchar. Uma coisa desse género. Eu acho que nós também temos que saber respeitar às vezes um bocadinho... Ouvir o nosso corpo. Exatamente. Dizer que tens que ir dormir porque estás cansado... Aliás, acaba com o episódio. Aliás, falamos nisso, que para ter boa motivação é preciso comer bem, dormir bem, estar num bom estado físico e mental também. Não falamos na parte mental, mas claro que isso também é importante. E falamos nisso dizendo, quando tens um problema para resolver e não consegues ser produtivo, não consegues te motivar para fazer algumas coisas, estás preocupado com aquele problema, resolve aquele problema para depois estar bem mentalmente. Eu agora estou bem porque, olha, a minha tia Conceição Santos está aqui, olha aqui, comentou: Pedro, olá Pedro, ficas muito giro com o cabelo apanhado, beijinhos. Ela vive nos Açores. Já tens 2 pessoas. Já tenho. Eu se calhar vou passar a andar sempre com o cabelo apanhado, ou vou cortar o cabelo. O que é que vocês acham desse lado? Vou cortar o cabelo, curto, acabou, é loucura total. Fazemos um episódio em que eu corto o cabelo em direto. No cabeleireiro. Conversas de cabeleireiro. Exatamente. A falar mal da vizinha. Conversas de cabeleireiro. Cortar na vizinha. Vamos fazer um podcast no cabeleireiro. E arranjamos perucas para estar sempre a cortar. Estás a ver? Em cada episódio elas têm que estar sempre a cortar. Conversas de cabeleireiro. Pronto, olha. Então é assim, um beijinho para a minha tia Conceição Santos, nos Açores. Um abraço para o meu tio, que também, se não está a ouvir, ela depois vai-lhe espetar com este episódio à frente. Pronto. Um abraço para a Joana, para a Susana, para a Lúcia. E para o Bruno Rodrigues, Lúcia Julião, sim. Então, é a minha amante. Amante é a que ama. Olha aqui, esta é ela. Olha para isto. A mulher mais sexy que está à face da terra. Então não é? É ou não é? E ao Bruno Rodrigues, que continua a gostar dos nossos episódios desde também que é uma motivação. O quê? Queres agradar à Lúcia Julião e tal, e portanto isso motiva-te a lançar projetos e escrever livros e tal. Claro, quero manter-me uma pessoa interessante aos olhos dela. É verdade. Ou seja, Tudo é motivação. Não, tudo é motivação, exatamente. Dinheiro. Olha, nem falamos em dinheiro. Então fala em dinheiro. Muita gente fica motivada só com dinheiro. Eles só querem. A nossa convidada que fez o podcast anterior, a Érica e a amiga dela, que agora já não me lembro. Eu acho que a motivação dela foi... Era Vanessa? Como é que é Vanessa. A motivação da trocar o nome? Acho que não. Okay. A Vanessa, a motivação dela é porque ela achava que aquilo que ela fez deveria ser feito, que é ajudar o comércio local. Portanto, ter assim uma visão também motiva. É tal coisa que já dissemos também. Não, e eu acho muito importante. Olha, a minha tia está a dizer: não se corta, ok, não posso cortar o cabelo, só posso apanhá-lo. Obrigado, tia, só tu é que me percebes. Mas a relação que temos em casa, isto é uma discussão que eu também já tive, quase filosófica. Já tive essa conversa com a Lúcia, já tive essa conversa com o Ricardo Matias. A pessoa que temos ao nosso lado, lá em casa, tem um impacto muito grande também na nossa motivação. No dia-a-dia. E aquilo que eu estava a dizer em jeito de brincadeira, ou seja, eu quero continuar a manter-me interessante aos olhos da pessoa que me ama. Estás a perceber? Ou seja, se eu estou desmotivado, se calhar eu vou desmotivar as pessoas todas que estão lá em casa. A pessoa que eu mais quero motivar, que é a pessoa que está ao meu lado, se eu estiver desmotivado... Eu não é? E tal. Exatamente. Se eu estiver desmotivado e se eu não me mantiver dinâmico, ativo, a crescer, com vontade de me superar e de superar os meus próprios medos e inseguranças,
Que lata tenho eu para depois ir-lhe dizer, olha, eu acho que tu devias fazer mais isto ou mais aquilo. Se eu for a pessoa mais insegura, mais bandalho, que lata é que eu tenho para puxar os outros ou para fazer vídeos a puxar os outros, não é? Sim. Concordas com isso? Sim, concordo imenso. E também acho que há uma motivação também, essa relacionada com o exterior, com pessoas sem sermos nós, mas também a motivação pessoal, tipo, de te superar, de ver o que és capaz de fazer, de sair da tua zona de conforto. Não sei se isso às vezes te acontece, em que tinhas um medo e depois conseguiste superar e sentes-te super forte. Afinal eu sou capaz de fazer isso. Por exemplo, agora passamos aqui o dia a fazer lives, algo que eu pessoalmente nunca tinha feito. E noutros episódios já sempre, nós não fazemos lives. E tu respondeste-me, só os estúpidos é que não mudam de ideias. Pois, isso funciona sempre, essa desculpa. Mas quer dizer, sinto-me mais confiante para a próxima que tiver que fazer uma live, e isso também funciona para outras coisas. Se calhar é isso, ou seja, os próximos episódios que nós gravamos dos Conversas Despreocupadas, não vamos avisar a ninguém que o vamos gravar. Porque uma das coisas que eu não gosto é essa. Sábado, às 14 horas, vou entrar em direto não sei o quê. Isso não me apetecer. E se me apetecer gravar no domingo, às 4 da tarde, contigo? Porque que eu no sábado tenho que estar pressionado para fazer aquilo às 14 horas? Porque prometi? Então quer dizer, eu andei não sei quantos anos a livrar-me do patrão e agora vou pôr o resto a ser o meu patrão? Sim. Não é? Estás a perceber? Não, com o devido respeito pelas pessoas que seguem o nosso trabalho, mas eu não tenho que estar a criar um horário para mim e a impor horários na minha vida porque vou definir a partir de agora vamos ter diretos, não sei o quê. Vamos ter diretos se nos apetecer. Agora, se calhar, sim, vamos passar a gravar as conversas despreocupadas também assim em direto. Mas depois vamos fazer uma coisa, aparece em direto, mas depois fica um bocadinho no Facebook e depois desaparece. As pessoas depois têm que ir ao meu site, ao teu site, têm que ir ao podcast de Conversas Despreocupadas, não é? No fim da live tiramos. Quem apanhou na hora consegue responder, meter aqui uns comentários, nós reagimos aos comentários. Quem não apanhou na hora, nós a seguir tiramos a live das redes sociais. Tá fixe. Tem que ir ao podcast de Conversas Despreocupadas a ouvir. Ou ver a live no nosso site. Exatamente. Isto é muito mais giro porque acaba por te dar... Nunca ninguém sabe quando é que nós vamos entrar em live. Não achas que é? Até porque nós gravamos a qualquer hora. Exatamente. E qualquer dia, não temos mesmo nada... Como nós trabalhamos a nível de motivação, a motivação não tem uma hora bem definida. Exatamente. Surge quando surge. Eu hoje não marquei uma hora certa contigo. Não. Eu disse-te, olha, apareça aí por volta das 10h30 ou 11. E eu normalmente nem sou assim. Eu normalmente digo uma hora certa. E depois até estava adiantado, porque vim cedo demais, até parei, tomar um café, comer qualquer coisa. E como ia chegar cedo, depois mandei-te uma mensagem. Imagina que tínhamos marcado às 10 entrar em direto. Já vinha estressado a acelerar na autoestrada para chegar aqui, montar o equipamento todo contigo. Nós demorámos quanto tempo a montar isto? 1h30 a montar uma coisa de nada. Estivemos a almoçar o tempo que nos apeteceu, não foi? Sem stress de temos que entrar às 2. Portanto, meus queridos e minhas queridas, isto já sou à despedida, meus queridos e minhas queridas, lá porque houve esta livezinha agora, não se ponham a pensar que todos os dias, às 6 da tarde ou às 4 da tarde, vai haver lives. Vai haver quando eu e o Francisco quisermos. Certo? Está certo. Portanto, nós gostamos muito que vocês nos ouçam, mas isto vai ser surpresa. As lives vão acontecer sem vocês saberem. E vão ser sempre no Facebook? Olha, podemos sair e experimentar no TikTok. Eu não tenho, tens TikTok? Não tenho. E acho que não dá para fazer lives de 3 horas, aquilo são vídeos super curtos. Okay. Nós não, temos que montar um TikTok só com 4 vídeos horas. de 4 horas, só de vídeos de 4 horas. Exatamente. Muito obrigado por ter seguido estas lives, obrigado por ter participado, pelos comentários e voltamos em breve. Ou não. Nós já gravámos tantos episódios, podemos não voltar em breve. Como quem diz. Como quem diz. Exato. Havemos de voltar em breve. É assim, pelo menos no dia 1 e no dia 15 de cada mês, o Conversas Despreocupadas tem um novo episódio. Pelo menos nessas datas. As lives acontecem quando acontecerem. Meus queridos e minhas queridas, até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Beijinho. Tchau, tchau. Manda lá beijinhos, Francisco. Beijinhos. Para eles e para elas.
Para eles e para elas. Que mania de dar os beijinhos a eles. É a moda francesa. Adeus, o Francisco diz tudo a cantar. Que cromo. Até, pronto, já disse, até ao próximo episódio. Depois corta esta parte.